Os resultados do primeiro turno das eleições que ocorreram no domingo frustraram as previsões das pesquisas feitas pelos principais institutos de levantamento nos últimos meses, inclusive na véspera do pleito. Na eleição presidencial, 2 dos principais institutos, Datafolha e IPEC, davam menos de 40% dos votos para o presidente Jair Bolsonaro e apontaram a possibilidade de o ex-presidente Lula ganhar sem a necessidade de segundo turno. Mas isso não aconteceu. Também houve uma disparidade na votação para governador aqui no Rio Grande do Sul. Eduardo Leite aparecia com 40% dos votos válidos, segundo o IPEC, 10 pontos percentuais à frente de Onyx Lorenzoni. No fim, Onyx terminou a apuração em primeiro lugar, com 37,5% dos votos, e Leite se classificou para o segundo turno com uma diferença de apenas 2.441 votos para o terceiro colocado, Edgar Preto. Para entender melhor o que pode ter causado essa discrepância entre os resultados e qual o impacto disso nas próximas eleições, o Direto ao Ponto entrevista hoje o cientista político e professor da Universidade Fevale, Everton Rodrigo Santos. Eu sou a Camila Souza. Sejam muito bem-vindos. Olá, professor Everton, seja bem-vindo ao Direto ao Ponto. Quero começar te agradecendo por aceitar o convite para falar com a gente e já vou te fazer uma pergunta. As projeções das pesquisas acabaram não refletindo no primeiro turno no país e em alguns estados. No cenário nacional, para a presidência, como você avalia essa diferença? Bom, muito obrigado, Camila, por estar aqui no teu programa. Primeiramente, a gente tem que lembrar, né, para as pessoas que nos escutam, que as pesquisas de opinião têm erro amostral. Então, ela não dá exatamente aquele valor. Ela tem uma variação, muitas vezes, de 2 ou 3 pontos percentuais para cima ou para baixo. Por exemplo, no caso das pesquisas de opinião que, a nível nacional, a gente pode ver que as pesquisas acertaram a direção, né, a tendência política, não acertaram a proporção. Mas, por exemplo, o presidente Lula ficou com 48 pontos percentuais. O Datafolha dizia que ele ia ficar com 50, então ele ficou dentro da margem de erro. Simone Tebet e Ciro Gomes a mesma coisa. O que não ocorreu foi com o presidente Bolsonaro. O que pode ter ocorrido aí nas pesquisas nacionais, né, que, guardadas as proporções, variaram relativamente, mostrar essa tendência de vitória do presidente Lula sobre o presidente Bolsonaro neste primeiro round, né, nesse primeiro turno. Né? Talvez tenha ocorrido justamente o voto útil, né, no presidente Bolsonaro, porque essa campanha do PT de chamar o voto útil para si, talvez tenha reverberado no voto útil no presidente Bolsonaro pelo antipetismo. Talvez essa seja uma das explicações possíveis para isso. E numa sociedade altamente informatizada como a nossa, interligada em redes sociais, quer dizer, a comunicação hoje é instantânea e eu acredito que a volatilidade do voto aumenta significativamente. Então, eu diria que, apesar do erro das pesquisas, né, a gente tem que levar esses fatores em conta na hora, né, de avaliar, porque a pesquisa não faz prognósticos, né? A pesquisa ela dá um retrato do momento, ela dá um retrato da hora. Então a gente tem que cuidar com isso. Ela não faz prognósticos. Ela está tirando a foto deste momento em especial. Né? Outro fato também que eu queria salientar é que quando a gente faz pesquisa, a gente tem confiança nessa pesquisa. Normalmente se trabalha com uma confiança de 95 pontos percentuais. Entretanto, contudo, né, nós temos aí 5 pontos percentuais onde a pesquisa pode dar completamente um valor discrepante fora da margem de erro. Então, as próprias pesquisas também têm embutido em si as possibilidades do erro. Não é? Sim, entendi. E a gente acompanha a existência de um movimento de descrédito das pesquisas. Os institutos eles devem passar por algum tipo de reformulação da metodologia para recuperar a confiança dos eleitores? Quais mudanças poderiam ser feitas? Eu acho que sim, né? Nós, na universidade, né, que fazemos pesquisas, e também acredito que os institutos que fazem pesquisas públicas, né, não as pesquisas acadêmicas como nós fazemos, a gente está sempre buscando aperfeiçoar e os institutos devem buscar aperfeiçoar isso. Mas eu acredito que essa é uma discussão de cunho acadêmico, de cunho tecnológico, mas não, por exemplo, como se aventa uma discussão de criminalizar pesquisas, né? Até porque a ciência é feita sempre
de verdades provisórias, né? A gente afirma a verdade, depois essa verdade é substituída e assim sucessivamente. Nós não trabalhamos, por exemplo, com uma lógica religiosa que trabalha com a ideia de uma verdade absoluta, né? Então, as pesquisas não podem ser vistas como verdades absolutas, né? Elas precisam ser vistas como tendências, né? Como uma informação a mais para o leitor, no caso, né? Ou o eleitor, mas elas não podem ser absolutizadas, né? Então, a gente tem que ter um cuidado com elas. Mas sempre, em todos os pleitos eleitorais, sempre se está aperfeiçoando-se as metodologias de pesquisa, né? Acho que isso é extremamente importante. Até, por exemplo, se tem aventado ultimamente o voto envergonhado, né, de que as pessoas têm vergonha de dizerem quem vão votar, então alguns institutos usam também o tablet para que a pessoa escolha sem necessariamente ver, ou seja, tentar imitar o mais próximo possível de uma cabine no qual a pessoa tem, né, uma privacidade, enfim, né, de qualquer forma, os institutos sempre procuram aperfeiçoar as pesquisas, né? E aqui no Rio Grande do Sul, a diferença das pesquisas para o que se desenhou no primeiro turno foi ainda maior. O que você acha que pode ter acontecido aqui no estado? De fato, no estado houve um erro maior, né? Eu acho que, em primeiro lugar, né, teria que se rever, eu não sou ligado a nenhum desses institutos que fizeram pesquisas por aqui, mas teria que se rever junto com a sua metodologia que tipo de erros podem ter ocorrido. Por exemplo, se houve algum erro em relação a subestimar traços demográficos ou de renda, porque a nossa última atualização do IBGE foi em 2010, né? Estamos agora passando por um censo, pode ser isto. Ou também, uma outra hipótese a verificar ainda, é a mudança de humor que ocorre muito mais nos estados de forma mais rápida do que em nível nacional. Eu dou um exemplo, né, agora recentemente, a candidatura e a eleição do general Mourão, não é? O ex-governador Olívio Dutra estava na frente, né, mas houve uma mudança tática dos setores mais conservadores, que foi a desistência da capitã, da comandante Nádia. Né? Então, a comandante Nádia desiste e os votos da comandante Nádia e da própria Ana Amélia acabaram migrando para o Mourão e dando vitória para ele à frente do Olívio Dutra. Então, as pesquisas não capturaram, não tiveram dinamicidade para pegar este movimento. Mas nós todos vimos esse movimento, né, exitoso do campo conservador, que conseguiu absorver e ganhar do campo progressista aqui no Rio Grande do Sul, com o Olívio Dutra aí ficando na segundo colocado no Senado. Só para dar um exemplo, né, que não tem nenhum erro das pesquisas necessariamente como a gente está vendo aqui, neste caso do Senado, mas o problema foi justamente o movimento tático que o grupo fez, acertadamente, o grupo conservador, elegendo o general Mourão. Professor, falando ainda na situação local, você acredita que as redes sociais podem ter tido um papel definitivo para a disputa? Eu não sei se elas têm um papel definitivo, mas têm um papel muito importante, cada vez mais, né, importante no sentido de que interconectar as pessoas, a própria distribuição de fake news, de informações imprecisas, e me parece que ela é muito mais forte, porque alguns anos atrás nós não tínhamos esse processo de comunicação tão intenso, as informações custavam a chegar, né, ao eleitorado. Hoje não, em questão de segundos está no WhatsApp da tia, o WhatsApp da família. Então essa dinâmica posta pelas novas tecnologias de informação certamente tem um papel importante, né, para tornar cada vez mais a dinâmica das pesquisas à prova. Né? Quer dizer, eu acho que a metodologia vai ter que ser aperfeiçoada porque não capturou esse movimento o qual o eleitor está fazendo, né? Essa velocidade das mudanças, não é, Camila? E ainda sobre esse movimento de descrédito que a gente estava comentando antes, em relação à confiança dos eleitores nos levantamentos, Uhum. qual, na sua avaliação, qual seria a tendência para esse segundo turno e para as próximas eleições? Eu acho, me parece assim, que há uma campanha, nós temos que separar duas coisas. Primeiro, as pesquisas eleitorais comentadas pelos políticos, normalmente quem está na frente acredita na pesquisa, quem está atrás desacredita a pesquisa. Né? E para nós, da universidade, e para aqueles que trabalham com pesquisa de opinião,
as coisas não funcionam desta maneira. Na verdade, elas são um instrumento acadêmico científico para aferir a realidade. Agora, a gente tem que ter um cuidado para que os próprios políticos e a imprensa, de uma forma geral, não entre nesta onda, né, de desconstrução das pesquisas, porque vai criando também no seio da população um sentimento anti-pesquisa, anti-ciência, não é? Então, esse é um aspecto negativo. Por exemplo, a hostilidade que um dos candidatos, por exemplo, levantou em relação ao próprio Datafolha, né, que é uma pesquisa de opinião séria, um instituto renomado, não é? Que há 30 anos ele tem feito pesquisas no país e tem acertado, muito mais acertado suas pesquisas do que errado, e não tem nenhuma intenção, né, de má fé. Eu estou aqui, não sou parte do Datafolha, mas sou um consumidor do Datafolha. Ele não teria interesse por parte do Datafolha, um IBOP da vida, um IPEC, um IPESP, de fazer erros propositais. Ele não tem o que ganhar, né? O Instituto ganha na sua credibilidade. O Instituto ganha quando ele acerta, né? Então, nesse sentido, a gente tem que ter o cuidado também para não criar um clima, né, extremamente negativo e hostil por parte da população, que passa a não falar a verdade para os institutos ou passa a esconder as suas opiniões. Esse também é uma outra hipótese interessante, pode ser aventada. Muitas pessoas envergonhadas não dizem em quem vão votar. Por exemplo, essa é uma eleição atípica, né, que tem 2 candidatos muito conhecidos, um presidente da República e um ex-presidente, ambos, né, com questões que talvez constrangeriam um ou outro eleitor, não é? Então, talvez esses elementos possam ter influído, né? Então a gente tem que ter o cuidado para manter as pesquisas aceitas, né, por parte da população, no sentido de aceitar responderem, né, enfim, de que os pesquisadores estão ali fazendo um trabalho de utilidade pública também, não é? Sim, professor Everton, obrigada pela disponibilidade, por contribuir com o nosso conteúdo. Foi um prazer conversar contigo. Tá joia, de nada, um grande abraço. O Direto ao Ponto desta segunda-feira fica por aqui. A apresentação deste episódio é de Camila Souza e a edição de Aleph Alencar. Outras notícias sobre eleições você confere no site do Correio do Povo. Você também pode ouvir os demais episódios do Direto ao Ponto nos principais tocadores de podcast. Tchau e até a próxima!